Constipação é um problema que que ela atinge praticamente metade das mulheres no mundo inteiro. E é mais frequente, a incidência, a epidemiologia mostra que a mulher é mais afeita a esse problema, até por questões hormonais e outras mais, que a gente vai discutir com o Dr. Matheus agora. Muito bem, estamos agora começando mais um podcast da Unigastro Multiespecialidades, né? Temos hoje como convidado o Dr. Matheus, aqui, Obrigado. grande proctologista, faz parte do nosso corpo clínico, além de todos os outros hospitais de Belém, grande pessoa, altamente requisitado como coloproctologista. E hoje nós vamos começar a conversar alguma coisa sobre intestino e sobre constipação. Então, hoje a constipação é um problema que ela atinge praticamente metade das mulheres no mundo inteiro. E é mais frequente, a incidência, a epidemiologia mostra que a mulher é mais afeita a esse problema, até por questões hormonais e outras mais, que a gente vai discutir com o Dr. Matheus agora. E o homem, de modo geral, ele é um pouco mais afeito a quadros diarreicos, menos a constipação. Mas também tem vários fatores que a gente vai discutir agora. Então, doutor Matheus, eu queria primeiro entender assim, o que é uma constipação? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu faço cocô uma vez por semana. Eu faço o meu cocô duro, mas faço todo dia. Isso seriam coisas diferentes? Está tudo na mesma coisa? Isso é constipação ou não? Qual seria a conceituação? Uma excelente pergunta, né? Do ponto de vista de conceito de constipação, é a irregularidade de evacuação, no caso, para fezes endurecidas, para maior dificuldade de evacuação. O grande ponto é que o que tenta se conceituar como constipação é multifatorial. Então, vou pegar como exemplo aqui, nós temos constipação de várias etiologias, medicamentosa, no caso hormonal, funcional, até mesmo relacionado ao hábito do paciente. E a primeira palavra ela tem que ser muito clara, né? É uma constipação. Hum, Então a pessoa não tem rotina, tem poucas evacuações, tem evacuações duras, e isso leva a uma queixa, que é a queixa de não evacuar com a frequência. Agora, o grande ponto de diferenciação delas é justamente isso, é entender qual caminho essa constipação está indo. hum. Até porque uma coisa curiosa que a gente vê no consultório muito é que às vezes o paciente acha normal ser constipado. É muito comum o paciente chegar no consultório e assim, não, doutor, eu evacuo normalmente de 3 em 3, de 4 em 4 dias, como se isso fosse uma coisa normal. E não é. E aí a gente sabe que você vai ter várias etiologias, várias classificações para constipação, para prisão de ventre, e a gente sabe que vai desde o emocional ao medicamentoso, ao tipo de drogas, ao tipo de quantidade de água que se ingere todo dia. Tudo isso pode influenciar na constipação. E aí eu pergunto para você assim, Matheus, na coloproctologia, que a gente vê de mais comum? Quais seriam as causas mais comuns? Depois a gente conversa um pouquinho sobre as mais raras, para a gente saber o que seriam as causas mais comuns de constipação. Eu queria pegar uma palavra tua, o normal, né? É Uhum. engraçado como a gente. Eu, às vezes gosto de falar até para o paciente, você está falando do seu habitual. O seu habitual que você faz, não é todo dia, mas da forma que você faz, o seu habitual pode não ser de fato normal. Exatamente. E aí, eu acho que essa que é a virada de chave, sabe? Para o Uhum. paciente entender que talvez ele tenha sido constipado, às vezes, até a vida inteira. Sem Então, saber. assim, você vai lá para epidemiologia, né? Epidemiologia, só traduzindo para quem está ouvindo, é pegar a população e dizer quantos por cento tem constipação, quantos não tem, qual o tipo de constipação. A primeira coisa é que é tão difícil você conseguir extrair algumas informações do paciente que essa epidemiologia é muito subestimada. Uhum. Temos muito mais constipação do que de fato acredita-se que tem. Com certeza. E de longe, a principal vai ser a funcional, né? Que é a constipação que ela vem principalmente através dos hábitos. E esses hábitos principais, a gente você deu uma pincelada e a gente vai entrar com bastante rigor nisso já já, que é a questão da ingesta de água, alimentação com fibras, hábito evacuatório, atividade física e tudo isso interferindo para a pessoa não evacuar. Perfeito. Muito bem. Vamos passar por uma coisa que a gente vê muito também no dia a dia, que é a constipação psicogênica. Ela vai aparecer em dois setores. Primeiro, quando a gente vê muito isso, a mãe, desde criança, pega aquela criancinha, principalmente as meninas, não pode fazer cocô na rua, não vá fazer cocô em banheiro estranho, não vá evacuar em qualquer lugar.
E aí isso cria, no dia a dia, principalmente das meninas, um quadro psicogênico. E que aí, na fase adulta, ela acaba entendendo que não pode evacuar em nenhum lugar e vai inibir o reflexo gastrocólico também. Ela Perfeito. aprende a treinar, eu costumo dizer para os pacientes assim, o intestino é igual um cachorro, você tem que treinar ele na hora que ele tem que fazer, na hora que tem que funcionar, e as mães, de modo geral, fazem isso ao contrário. Então, eu queria que você tocasse nisso, e no outro lado psicogênico também, que são as viagens. Principalmente quando mulheres viajam, isso aí a mídia e a indústria farmacêutica bate muito nisso. Se você é daquela que viaja e fica, tome remédio tal. Então, essa história eu queria que você comentasse para mim o que você acha disso, da parte psicogênica da constipação. A fisiologia da evacuação é uma fisiologia muito delicada. Se a gente for lá para o livro que fala sobre mecanismo de defecação, a gente tem sempre uma resposta nervosa, né? É, complicada. O que dá a vontade de evacuar é ter conteúdo no reto. Então, da feita que as fezes chegam lá na ampola retal, há a necessidade de evacuar. Sim, Isso tem, até a gente, acho que a gente vai falar sobre exame. sim, sim, sim. A gente tem um reflexo específico que é o reflexo inibitório retonal, quando a gente vai ver nos exames, e isso acontece toda vez que tem alguma coisa no reto. Uhum. Dá vontade de evacuar, você tem um relaxamento, esse relaxamento faz um feedback lá no cérebro para a gente ver a questão social. Então, assim, se a gente está aqui, a gente, então, estamos conversando, não estamos numa situação social para evacuar. Então, a Exatamente. gente consegue ter uma inibição por não estar nesse momento social e não evacuamos, seguramos a vontade de evacuar. O grande problema do feedback nervoso, se a gente for ver essas vias neuronais lá da cabeça, é que eles têm a questão do costume. Quanto mais a gente tem a segurada, né, o ato de não evacuar, de esperar o ambiente social adequado, quanto mais se segura isso, mais fraco fica esse elo na parte neurológica, né? Uhum. Então, assim, é psicossocial porque foi treinado para essa via ser fortalecida. E aí, quando é justamente, é basicamente isso que você falou. A gente, quando entra em outras situações onde, no mínimo, se recorda dessas situações sociais, acontece o quadro de constipação. Isso, perfeito. Quando a gente vai avaliar, de modo geral, uma constipação, a primeira classificação que o médico utiliza é: isso é crônico ou é agudo? Porque muitas doenças, principalmente doenças genéticas, como doença de Hirschsprung e outras mais, hipotireoidismo congênito, Sim. vai esse quadro evoluir desde a infância, desde o nascimento. Diferentemente daquela pessoa que sempre evacuou, sempre teve evacuações normais e em um determinado ponto da vida houve a prisão de ventre. Como é que a gente trata isso no consultório para investigar isso? A gente tem que fazer um recorte temporal muito claro, né? Hum. Então, para a maioria das doenças, o crônico e o agudo ele bate nas 6 semanas, né? Isso. Mas para constipação não, são 6 meses. Isso. Então a gente alarga esse período, porque vamos pegar uma situação muito comum. O paciente fez uma colonoscopia, tomou o líquido, fez o preparo, evacuou tudo, e aí passa o primeiro dia, ele não vai no banheiro, vai no segundo dia, não vai no banheiro. Terceiro dia, depois do preparo, depois da colonoscopia, não vai no banheiro. Calma, é normal. Então, assim, não é não ir no banheiro uma vez na vida que é a constipação. Então, esse recorte de 6 meses, você pegar 3 tendo queixa, esse é o recorte adequado para a gente falar numa constipação crônica. E, assim, quando a gente vai ver vira um absurdo, né? Quando a gente vai ver a cronicidade de doenças, principalmente essas outras causas de constipação. Hipotireoidismo, putz, causa uma constipação horrível. Tem que fazer parte do painel de investigação o T4 e o TSH para saber se é uma causa de constipação. Então, é o paciente que é desde criança. Hirschsprung é um paciente jovem que, quando vai fazer um exame, uma colonoscopia, um trânsito colônico, um enema opaco, exames muito bem específicos, a Unigastro oferta, então fica muito bom. E você vê nesses exames, em pacientes jovens, uma alteração estrutural, não deixa de ser uma constipação, mas Uhum. tem uma causa estabelecida, né? Sim. Então, acho que o ponto é justamente esse. Bom, muito bem. Você tocou alguns pontos aí que são interessantes a parte de diagnóstico, porque, de modo geral, quando a gente pega pacientes encaminhados, principalmente pelo clínico,
Primeiro exame a se pedir num paciente constipado, tem logo a colonoscopia. Sim. Na tua visão, é necessário essa colonoscopia ou você tem uma época da vida em que ela deve ser feita? Por exemplo, eu posso fazer colonoscopia num paciente de 25 anos de idade? Tem indicação de fazer? Quais seriam essas indicações? Ou só em casos muito restritos eu vou fazer e depois de uma certa idade aí eu vou com outra finalidade, que seria a finalidade de rastreamento epidemiológico para câncer, para tudo mais, começar a fazer. Quando fazer endoscopia? Antes ou depois dos 45 anos? O grande ponto é o rastreio, é a ausência de sintomas. A partir dos 45 anos, a palavra rastreio significa paciente assintomático, não sente nada, 45 anos tem que fazer a colonoscopia. Antes disso, direcionamento por queixa. Então, o paciente constipado, você escolheu uma história, conversou com ele, destrinchou a vida do cara, pediu laboratorial. Pô, o cara não tem nada e você ainda está encucado com aquilo, não faz mal pedir uma coluna. Um paciente que vem com uma constipação desde a infância. Vou pegar um rapaz jovem que faz digitação, tira, chega a esse nível algumas pessoas, né? Uhum. Bota uma luva e faz a extração de fezes manual. Putz, vale ver uma até regional, né? Doença de Chagas. Sim. Vale fazer uma colonoscopia, ver se tem dilatação do cólon. Então, assim, direcionada por sintomas, colonoscopia é o exame estrutural, visual, que mostra aspecto do cólon, excelente. Mas sem sintomas, poupa esse paciente. Aí leva realmente para o rastreio. Perfeito. Só para ficar bem claro, então, abaixo dos 45 anos, você só pede colonoscopia se tiver um Um sintoma, sintoma claro. sangramento, alguma coisa que Exatamente. esteja te levando a suspeitar de alguma coisa. Isso. Exemplo clássico, eu já tive paciente de 22 anos de idade, 26 anos de idade, 16 anos de idade, com adenomas e com tumores de colo direito, que ele cresce muito, É, né, e dificilmente vai ter sangramento. isso. Então, nessa situação onde você tem massas tumorais, tudo aí valeria a pena, porque é Isso. muito comum o paciente chegar no consultório, às vezes paciente com 25, inclusive agora com as histórias que houveram recentemente de artistas que faleceram com câncer coloretal, aconteceu muito isso, um boom de procura no consultório de pacientes jovens querendo fazer colonoscopia sem nenhum sintoma. E aí a gente tem que esclarecer, não, se a senhora não tem passado na família, se não tem paciente de primeiro grau com câncer coloretal, ou pelo menos com polipose e tudo mais, não há necessidade de fazer, Perfeito. né? Só que às vezes é difícil você conseguir convencer o paciente disso. Isso. Ao contrário, eu já vi casos, inclusive tenho casos na família, de pacientes acima de 60 anos de idade, onde colegas disseram que não, que após os 60 anos não precisa mais fazer Cara, isso é um colonoscopia. absurdo. Mas a gente tem visto isso muito frequentemente É, no consultório. Pacientes que chegam porque outros colegas disseram que não há mais necessidade, não tem mais indicação de fazer colonoscopia. E é um exame para a nossa área que é fundamental. posso te contar uma história? Pode, claro. Paciente que hoje eu atendi. Uhum. Paciente de 39 anos. Uma história de sangramento no retal, a gente foge um pouquinho de constipação, mas assim, sempre é válido, né, um tipo de informação dessa. 39 anos de idade. Sangramento no retal, muito bem documentado. Fiz o exame físico, acho que o grande detalhe, quando a gente fala de fazer exame fora de idades habituais, Uhum. é você estar com um caso muito bem documentado Com na mão. certeza. Então, fiz endoscopia, fiz todos os exames, não tinha motivo para o sangramento que justificasse. Falei para ela, ó, pode ser um sangramento ocasional, mas já que eu não vejo de onde está sangrando, eu preciso pedir uma endoscopia, uma colonoscopia. E o que é que eu encontro numa paciente de 39 anos? Um tumor de sigmoide. Isso não pode. Então, são casos e casos, mas quando você consegue fazer essa distinção, a gente Exatamente. consegue fazer investigação com a propedêutica armada, com exames complementares de uma forma muito boa. E isso vale muito para a constipação também, porque é diferente eu falar de uma constipação funcional numa mulher que faz digitação, que tem uma retocele, onde uma anoscopia ou uma manometria de boa qualidade dá muita informação, consegue falar sobre o tônus da musculatura, consegue falar sobre o esforço que ela faz, consegue falar sobre a força do bulbo retal, consegue falar sobre uma retocele na reconstrução estrutural. Então, assim, da feita que a gente consegue, tem as informações adequadas do paciente, a propedêutica armada, os exames complementares, eles se tornam essenciais para destrinchar e levar esse paciente para uma melhor conduta. Perfeito. Bom, vamos lá.
Falando em exames agora, como você tocou, eu tenho vários tipos de exames aí. Quando pedir cada exame? Porque eu posso ter constipações onde o problema é mais alto e é mais baixo. A gente vê muito essa confusão também. Sim. Alguns pacientes têm dificuldade defecatória, é Sim. só na hora de evacuar. Outros não. Outros têm problema de trânsito intestinal que não chega lá. E aí, como diferenciar essas duas locais da constipação, de origem da constipação, e que exames eu peço em cada situação? O que, que eu tenho que investigar em cada situação? Excelente. O primeiro ponto, a gente fala muito sobre água, fibra, atividade física. É engraçado como isso é o alicerce de tudo. Então, tem muito paciente que eu falo isso, ó, isso, a gente começa por aqui. A gente começa a sua investigação, inclusive, testando uma terapêutica. Hum, Que isso, às vezes, é o suficiente para tratá-lo e, pelo menos, tirá-lo de queixas, né? A segunda parte, quando a gente fala de exame mesmo, propriamente dito, cada exame tem uma função específica. Então, eu falei da manometria no retal. Ela tem uma função de falar sobre dificuldades evacuatórias. Não necessariamente no reto, mas talvez de expulsão. Paciente que não consegue entender o mecanismo que o leva a evacuar. Então, a gente tem uma condição na proctologia que é muito comum que se chama anismo ou defecação obstruída, que é o paciente que ele, quando vai no banheiro, ele não consegue relaxar. Quando ele deve relaxar, ele vai e contrai mais, por pura dissinergia da musculatura. E isso faz com que ele tenha uma constipação, que ele não consiga evacuar. hum, Então, quando a gente fala, principalmente da manometria, eu acho que ele pega muito bem esse tipo de paciente, o sim. paciente da defecação obstruída. Vamos falar de outras causas, puxando para o cólon. Falei que a colonoscopia consegue olhar bem o cólon por dentro, ver causas estruturais. Até do ponto de vista, vamos pensar em tumor. Colonoscopia consegue ver um tumor? O tumor é um fator obstrutivo que pode levar à constipação. Sim. Querendo ou não, por conceito é. Mas a gente pode ver também a velocidade que esse intestino funciona com alguns testes direcionados. Trânsito colônico é um exame extremamente interessante. Você faz, para quem nunca viu um trânsito colônico, são vários raios-x que são realizados depois de ingerir cápsulas que têm marcadores, que aparecem no raio-x. E existe uma contagem dessas cápsulas e a posição onde essas cápsulas estão a Claro. depender, né, nos quadrantes, Uhum. fala mais a favor de um trânsito lento, que seria uma constipação onde o trânsito do paciente é devagar constitucionalmente, né? Uhum. Normalmente é devagar. Uma, uma dissinergia de cólon esquerdo, que também é muito comum, né? Também. Aquele paciente onde todas as bolinhas ficam Estão paradas. do lado esquerdo. E para mim o pior, daí a gente é muito de educação de paciente, né? No trânsito colônico é que às vezes o paciente não tem paciência de Aguardar. esperar os 5 dias para fazer Uhum. o exame adequadamente, porque são 5 dias São de 5 dias, raio-x, né? exatamente. Então, Às às vezes até vezes, 7, né? é, às Uma vezes o situação paciente grave. chega no terceiro dia, ele já não aguenta mais, toma um laxativo, aí o exame Uhum. sai teoricamente normal e não está normal, né? Exatamente. Aí temos também, tem a defecorressonância, para a gente Uhum. falar de causas estruturais como a retocele. Então, assim, são vários exames que cada uma tem uma função específica que você destrincha conversando com o paciente. Muito bom. Cara, será que eu esqueci algum? Eu Não, devo ter tem esquecido, lembra muita aí. coisa, com certeza. Isso aí, no período que a gente tem, não dá para falar sobre tudo. Não, É é muita muita coisa. coisa, muitas doenças. Muito comum hoje, grande parte da maioria que tem o mal do século, que é o estresse, que Uhum. é a ansiedade e tudo mais, é muito comum a gente receber o colega que ele tem uma constipação e ele não sabe exatamente de onde vem, e quando você vai fazer uma boa história clínica, eu costumo dizer que não dá para fazer proctologia com consulta de 10 minutos, não Não, tem jeito. impossível. É impossível se fazer, você tem que examinar o paciente e tudo mais, e você vai ver que ele é um paciente ansioso, é um paciente depressivo, e É. que o psiquiatra passou para ele uma fluoxetina, passou para ele um Reconter da vida, um antidepressivo ou um recaptador de serotonina, e todos esses vão ter Não tem ação impacto. diretamente na defecação. Então, o que você comenta rapidamente sobre isso para gente? É engraçado, isso daí é uma questão que, quando a gente fala de medicamentoso, é muito sublime você falar para o paciente se ele deve ou não parar uma medicação. Uhum. Não é nossa função impactar no tratamento de outro colega. Uhum. Então, normalmente, até minha abordagem,
Quando tem essa questão, eu introduzo o laxativo da maneira mais segura possível. Como eu falei, o básico é água, fibra, atividade física. Isso daqui às vezes não é o suficiente. Sim. Então a gente tem classes de laxativos que são seguros e classes que não são. Os Uhum. laxativos osmóticos, que são aqueles que puxam a água para o intestino, fazem o intestino andar melhor, eles são muito mais seguros do que os laxativos estimulantes. Que eu brinco que estimulante é um péssimo nome, deveria ser irritativo. Irritativo, Porque exatamente. bate no intestino e faz o intestino literalmente apanhar, Hum. sofrer. E aí o intestino chora a água e faz o trânsito melhorar um pouquinho. Mas assim, é muito. No medicamentoso específico, que foi esse que você levantou, pacientes esquizofrênicos, Uhum. depressivos, transtorno do humor, dor Do crônica, crônico. eu tendo a não mexer na medicação dele, mas Uhum. a apenas associar outros métodos e principalmente laxativos osmóticos. Muito bom. Bom, sobre laxativos ainda, uma curiosidade que é muito comum no consultório. Uhum. Doutor, se eu tomar a vida inteira o Naturete, o Tamarine ou qualquer outro desses, eu vou ficar viciado nisso? Eu vou não conseguir mais evacuar por causa disso? No caso do Tamarine e do Naturette em específico, eles têm algum componente irritativo. Uhum. Então, normalmente irritativos levam a um grau de necessidade de aumento de dose. Os osmóticos não. Os osmóticos eles partem do pressuposto mais parecido com fibra, onde Uhum. puxa água para dentro por conta do seu volume Estimula. e faz a evacuação. Então, assim, mesmo esses irritativos têm indicações pontuais. Então, tudo com parcimônia, tudo muito bem conversado. Óbvio, opta-se principalmente pelos mais seguros. Sim. Muito bom mesmo. Bom, para a gente só finalizar aqui, eu queria tocar num único assunto para a gente fechar com chave de ouro, que é a história que de 5 anos, 7 anos para cá tem tomado muita força na medicina e que vem destruindo um conhecimento que todo paciente no consultório chega para a gente assim, doutor, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância a algum alimento. Hoje a gente sabe que você tem várias outras causas disso e que vão ser estudados por siglazinhas, né, como SIBO, IMO, SIFO. Isso aí não dá para a gente falar sobre tudo isso, Ah, senão a gente não sai daqui hoje. Mas seriam crescimentos bacterianos que vão levar ou à diarreia crônica ou à constipação crônica. Né? As bactérias metanogênicas vão levar à prisão de ventre, constipação, né? principalmente. E as bactérias hidrogeniônicas, produtoras de hidrogênio, vão levar principalmente a Diarreia. quadros diarreicos. E hoje a gente já tem mais as bactérias produtoras de sulfeto, que já tem aparelhos hoje para medir e tudo mais, que é isso que eu vou querer que você me diga. Que aparelhos ou que testes eu vou utilizar? Ou será que todo mundo tem intolerância à lactose? Como investigar isso? Porque o paciente que chega no consultório, todos, 100% praticamente, doutor, eu sou diagnosticado com intolerância à lactose. E aí? O que a gente faz nisso? Cara, vamos lá. Rápido é difícil. É, só para a gente acabar. Vê, o grande ponto é que são testes inspirados, né? A Sim. gente tem uma maquininha onde é dado um substrato, você toma, você sopra, e esse você vai soprando de acordo com o tempo, ele vai dizendo quanto de bactéria, no caso é Do uma gás. aferição indireta, né? Uhum. Por conta do gás que ele emite, qual bactéria tem mais. O que eu gosto de brincar, às vezes, eu falo isso muito para aluno, né? Que Uhum. aí, quando a gente evacua, saem 300 trilhões de bactérias, tem 300 trilhões de bactérias no intestino. E a gente, célula, a gente tem entre 30 e 70 trilhões, tem mais bactéria em você do que Do que você você em mesmo. você. Uhum. Então, existe um caminho de alimentar adequadamente suas bactérias e fazer o seu trânsito colônico realmente ser um trânsito, não ser um engarrafamento, porque você vai eliminar bactérias em quantidade adequada. E na questão do supercrescimento é quando nenhuma medida clínica dá certo, né? Existe esse conceito importante dos supercrescimentos, que eles não são tratáveis por meios naturais. Não adianta você melhorar trânsito colônico, não adianta você ajustar água, ajustar fibra, porque as bactérias já estão em proporção em que são patogênicas, né? Exatamente. Engraçado ter falado isso, porque lá na fisiologia, quando a gente está fazendo medicina básico, ciclo básico, a gente fala que o agente patogênico é aquele que está no lugar errado ou que está em quantidade Tudo errado. errada, né? Uhum. Então a gente esquece esse segundo muitas vezes. E é o que o SIBO, né, o supercrescimento bacteriano, sífo, fúngico, é basicamente o que essas medidas trazem para a gente.
no paciente sintomático, qual é a via que está afetando a saúde dele e como a gente consegue tratar. Uhum, perfeito. Eu acho que nos últimos 5 anos, não só a medicina, mas tudo Uhum. tem evoluído muito Sim, rapidamente, né? E esse é um ponto que evoluiu muito nesses últimos 5 anos. sim. Você entender os quadros de disbiose e do eixo cérebro-intestinal. Intestino. O intestino e o cérebro são totalmente ligados um ao outro através de um hormônio chamado serotonina, que controla as duas coisas. São os dois maiores lugares onde você tem serotonina no organismo, cérebro e intestino. Intestino. Então, eles são interligados e o que afeta um afeta o outro. E aí a constipação vai entrar Cara, como será a que gente eu já sei conversou. ainda isso? É o ciclo do triptofano? Caraca, é isso mesmo. Exatamente, tudo isso, Então, né? 80% dos nossos neurotransmissores Hoje, são produzidos e absorvidos no no intestino. intestino. E aí, E aquela hoje, brincadeira do segundo cérebro é isso. aham, hoje só para a gente finalizar aqui, você tem tratamentos psiquiátricos, aonde o psiquiatra que estuda hoje manda para nós, gastroenterologistas, para nós tratarmos a disbiose e estão tendo melhoras em quadros de esquizofrenia, quadros de Sim. outras doenças psiquiátricas mexendo no intestino. Por quê? Porque você vai tratar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, basicamente, é um assunto que a gente podia ficar a noite inteira aqui falando, porque nós não falamos um décimo do que tinha Não, que nem um falar, pouco. mas eu acho que deu para, pelo menos, dar uma esclarecida geral no assunto, Matheus. Eu acho que você é um profissional, assim, de ponta, tá? Eu te agradeço muito por estar na Unigastro e por estar aqui com a Nada, gente, eu que agradeço. tá? E eu acho que a gente pode ficar por aqui. Obrigado a todos.